gravando aqui uma transmissão. A energia está bem ruim, né? Acho que é por causa da internet, mas eu estou vendo ali que está bem ruim. E tem hora que meus aparelhos funcionam, tem hora que não, né? A conexão, mas eu transmitindo, né, uma aula, eu conversei um pouco na aula passada, né, a respeito da importância, né, da tecnologia da informação, né, com a turma em si, um pouco, né, a respeito, e dar um pouco de continuidade, né, no caso, sexta-feira passada. Eu espero que o som esteja adequado. Conversamos sobre... Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouco mais essa visualização. Eu acho interessante. Essa parte aqui eu trabalhei, né, bastante, né, com vocês na nossa aula passada. Foi trabalhada essa questão determinantes do valor entregue ao cliente, né? Dentro dessa perspectiva de TI, né, quem seria esse cliente, dentro de uma perspectiva também da escola, né, como estamos trabalhando nessa perspectiva, curso de licenciatura, né, ciência da computação. Então, quem seria essa figura do cliente dentro dessas perspectivas? E também pensando também em outra perspectiva, que não está colocada aqui, que existem tanto escolas públicas como escolas privadas. Então é importante lembrar dessa questão também, né? Como é importante, ter uma coisa aí que eu estou tentando controlar. Então é importante pensar nessa perspectiva também dessas instituições públicas ou privadas, porque aí muda, né, algumas concepções aqui. Mas, de qualquer forma, assim, o que eu ressaltei um pouco, que algumas coisas, né, a gente tem que deixar um pouco claro para entender o que é esse cliente, que é importante, né, dentro dessa perspectiva de valor entregue ao cliente, dentro dessa situação, tecnologia da informação, né? O cliente aqui, ele pode ser o proprietário da empresa ou da escola. O cliente aqui, ele pode ser o gestor. O cliente aqui, ele pode ser o aluno, pode ser o diretor, pode ser o professor. Todas essas pessoas assumem a figura de cliente frente, né, à tecnologia da informação. E aí, esse cliente, ele espera esses resultados aqui que a gente já conversou na aula passada. Vocês vão ouvir vozes aí de crianças e tudo, tem casa, né, e tudo, e a gente não tem como impedir as crianças de se expressarem. Então, dediquei boa parte do tempo conversando, né, sobre esses determinantes do valor ao cliente, dentro da perspectiva de tecnologia da informação. A gente falou ainda algumas coisas, né, aqui, mas basicamente, então vou tentar hoje ser mais dinâmico para a gente terminar, né, esse material, né, que a gente iniciou, né, recapitulando, né, conversei, né, então o cliente dentro dessa perspectiva, só recapitulando, deixa eu ampliar de novo, só recapitulando, né, porque é importante que às vezes tem colegas que podem ter perdido, né, então essa perspectiva, dependendo, né, do cliente, né, ele espera que dentro da perspectiva de serviços de TI, né, o serviço
possam proporcionar um valor para a imagem da empresa, valor para o pessoal, valor do serviço, valor do produto, custo monetário acessível, custo do tempo, custo de energia física, custo específico, custo total para o cliente. Isso tudo a TI ajuda a potencializar, né, dentro dessa perspectiva de serviços e produtos, né? Cada vez mais são mais casados produtos e serviços, apoiados por plataformas digitais ainda mais. Então, essa perspectiva do valor e esse valor da imagem, às vezes é muito importante, dependendo da instituição, né? Para universidades, para as instituições de ensino, geralmente, aquelas instituições que se destacam, né? Com alunos que são reconhecidamente de notas boas nos exames de qualificação e Enem, né? Que passam em universidades de renome nos vestibulares. Então, talvez isso gera valor. Ou as posições que essas pessoas vêm a ocupar no futuro, né? E fala, sou de tal universidade. Então, esse valor para as escolas tem esse valor, mas também para marcas, né? As marcas trabalham dentro dessa perspectiva de gerar o valor para a imagem. Então, isso também acaba gerando um ativo. Então, o valor do pessoal também, como as pessoas veem, se veem, né? Como as pessoas veem as pessoas daquela organização e como as pessoas se veem dentro da organização também é muito importante. Então, eu não vou recapitular cada uma delas, mas é nesse sentido, esse valor, ele adquire um certo caráter, vamos dizer assim, subjetivo, né? Não é o mesmo valor para mim, é o mesmo valor para ti ou para um outro indivíduo. Então, são questões, às vezes, subjetivas. E bem, às vezes, subjetivo. Talvez, por exemplo, o valor da imagem, talvez uma pessoa queira matricular uma pessoa, está muito em voga, né? Numa escola onde também ensine religião ou ensine alguma outra coisa e ver isso como um valor, né? Por exemplo, escolas que são vinculadas a alguma, vamos dizer assim, segmento religioso, né? Igual tem escolas que são Escola Santa Cruz, por exemplo, Colégio Santa Cruz, que é vinculado à Igreja Católica. É uma escola que tem um certo renome, uma imagem, né? Pela questão da formação e tal, e talvez essa questão de ligação, né? Uma questão religiosa que isso também traz esse valor, lá vai ter um certo comportamento e tal. São também valores também que com o tempo são construídos dentro dessa questão, né, da imagem da organização. Então é isso. E também tem algumas questões relacionadas, né, que é importante, né, também ressaltar, por exemplo, igual, usando esse mesmo exemplo, né, relembrando o que a gente conversou na aula anterior, por exemplo, o custo monetário. Às vezes, esse valor, né, da imagem torna o custo, por mais que seja alto, né, mas torna talvez esse custo monetário talvez baixo para o indivíduo que associa mais o valor da imagem, né? Às vezes a gente consegue cobrar um valor maior das pessoas devido ao valor da imagem. Ela acaba trazendo, né, a pessoa, mas lá eu não vejo problema em pagar isso. Então, tem essa questão também. Então, pensem bem sobre isso. Então, o valor, ele gera muita discussão nesse sentido. Mas é importante se atentar a essa perspectiva da TI, de trazer esse valor, né, para dentro da organização, né, de conseguir agregar, né, todas essas variáveis, né, que são determinantes do valor entregue ao cliente. Assim por dizer. Então, deixa eu ver aqui que eu tenho muitos controles nas mãos. Então, vamos lá. Eu conversei também sobre esse slide, né, que Domingos afirma que a TI, né, a tecnologia, deixou de ser simples coadjuvante no ambiente organizacional para se tornar um dos principais
atores para a obtenção de sucesso na estratégia das organizações. Então, a gente foi... Eu conversei sobre isso e eu passei um exemplo, né, do ganho, né, das empresas vamos dizer assim, as Big Techs, né? As Big Techs têm faturado bastante, por exemplo, Amazon, então, até mesmo uma questão de cenário, se por dizer, né, a questão da pandemia empurrou muita gente para o home office, né, para o trabalho em casa. Nesse momento eu estou desenvolvendo isso. E eu não tenho muito esse né, costume, e todo esse suporte de TI do meu home office, quem faz basicamente sou eu mesmo. Minha esposa me ajuda também, e me ajudou bastante, fez mais do que eu. Vamos dizer que ela foi minha TI nesses aspectos. Mas é importante ter realmente os profissionais dedicados, né, a isso. Mas muitas organizações não têm, assim, como, por si só, às vezes, ter o serviço exclusivo. E, às vezes, esse serviço é terceirizado também. Por isso, o da governança em TI, né? Manter o controle, mesmo que a TI também seja terceirizada, dentro desses aspectos. As empresas precisam definir uma estratégia para acompanhar a evolução das necessidades dos clientes e fazer face à atuação, tem um equívoco aqui, né? A atuação dos competidores. Então é simples, né? A gente pensar nessa questão. Pensando na questão de educação, ou você estuda na escola Y, estuda na escola X, ou estuda na escola Z, então você vai procurar aquele ambiente que, dentro da sua percepção de valor, né, face todas aquelas outras questões ali, de custo, da imagem, tudo que o cliente leva em conta, pensando nesse cliente só como aluno, né, mas também, como a gente disse, né, o cliente, dentro também de uma perspectiva de TI, ele não se restringe à figura do aluno. Ele pode ser, nessa perspectiva de TI, o dono da organização, o dono da empresa, ele pode ser o gerente da empresa, como está se falando de gerente, ele pode ser, né, também os outros colaboradores da empresa, todos eles são clientes de TI. E o próprio cliente que consome os produtos e serviços daquela empresa, o cliente tradicional, né, assim falando. E temos também a questão da concorrência, nessa, que vale destacar, né, nesse sentido. Então, tem aqui uma seta, né, indicando preço, performance, rapidez e serviço. São duas empresas, né? Tá a concorrência, mas aqui é uma empresa e eles disputam os mesmos clientes, né? Por exemplo, estamos numa cidade, a cidade de 30 mil habitantes, quantos são alunos, né? Então, esses alunos, ou eles vão procurar a empresa A ou a empresa B para usufruir do seu serviço. Se ele compra aqui ou compra aqui, né? E vocês estão ficando essa seta. Estão percebendo essa seta aqui? Então, essa seta representa o valor, né? Então, dentro dessa percepção aqui do cliente, essa empresa, ela consegue entregar mais valor para ele, né? E essa aqui consegue entregar menos valor. Então, se fosse uma escola, talvez pensaríamos assim, né? Ah, essa escola aqui, ela é mais ruim, né? Não estou falando. Essa escola, ela, por exemplo, ela é mais ruim, ela não tem, por exemplo, professores que são doutores, né? Só são graduados. Mas a mensalidade dela também é mais em conta, né? E aí ela procura, através do valor da mensalidade, compensar para o cliente. Mas também isso aqui, nessa perspectiva, também isso aqui é importante ressaltar, que
que há essa disputa, né, entre essas empresas de procurar adequar a um certo nicho aqui, né, a um perfil de cliente, às vezes, que ela procura, às vezes, né, atender, para se posicionar frente à concorrência também, quando ela percebe que seu, por exemplo, minha performance é inferior a essa empresa, então eu tenho que tentar compensar no preço, ou em outros atributos, rapidez, ou no serviço, na qualidade do serviço. Então, é ponderado nesse sentido. Então, mas é interessante que perceba que existe uma percepção do cliente em relação ao valor de cada um. É importante também que os donos ou as pessoas envolvidas com o negócio tentam perceber isso também, né? Qual é essa percepção do cliente. Mas é importante entender como interagir, né, diante dessas percepções, como organização, porque você também não interage sozinho, mas a TI, ela também proporciona isso, mas aí ela tem que pegar, ó, ela tem que estar de olho na concorrência, criar instrumentos, né, computacionais, né, de coleta de informação da concorrência, tem que ter, né, uma forma de tentar pegar essas informações do cliente, sobre a percepção do cliente, sobre a empresa e sobre a percepção do cliente sobre o concorrente. Então é importante também ela montar essas nuances, a TI apoiar essas nuances da empresa. As empresas precisam aí, né, de definir uma estratégia para acompanhar a evolução das necessidades dos clientes e fazer face à atuação dos competidores. A estratégia é um conjunto de ações, tem muitos erros de português nesse material, né, duplicações. A estratégia é um conjunto de ações e decisões da empresa que, de uma forma consistente, visam proporcionar aos clientes mais valor que o oferecido pela concorrência. Assim, eu vou ter que desconcordar um pouco com Domingues, né, quando ele coloca essa questão que é um conjunto de ações. Quando a gente estuda melhor a questão da estratégia, a gente entende que a estratégia geralmente ela está relacionada mais ao você definir objetivos. As ações geralmente elas são de cunho tático, né, e operacional nesse sentido, mas você define os objetivos através da estratégia. Então eu discordo um pouco nesse sentido de ter usado esse termo, né? Mas é importante que as estratégias se transformem em ações, né? Ações através de um plano tático e um plano operacional dentro da empresa, né? De uma forma consistente, visando proporcionar aos clientes mais valor que oferecido pela concorrência. Então, nessa perspectiva, só fazendo uma leve correção e um adendo sobre essa questão da estratégia, não desmerecendo o autor, mas a estratégia, pelo que a gente vai procurar trabalhar, a gente tem que colocar ela dentro da concepção mais coerente, né? A estratégia está mais ligada à definição de objetivos, né? Então, e a tática, ela está mais ligada às ações propriamente ditas. Então, diferenciar isso. Gestão da tecnologia da informação. Para Jaeg Neto et al., 2019, além de existir uma grande dependência das organizações com a TI, os altos custos dos projetos que envolvem a tecnologia da informação fazem com que a TI tenha um impacto marcante no negócio. Assim, é preciso saber o que se quer da TI, né, dentro de uma empresa. É importante entender o que se quer, mas eu tenho que posicionar, às vezes, a gente dentro da nossa realidade, né? A gente ainda não sabe nem o que fazer direito com o computador, mas é importante entender que o mundo, ele é um global, nesse sentido, e vem se transformando, né? E aqui,
é interessante, porque eu gosto desse slide, é um pouco essa questão de entender que essas transformações em termos do mundo cada vez mais acentuam, né, a concorrência e tudo. A gente teve uma primeira revolução industrial, né, mecanização, máquina a vapor, tinha de tecelagem, né, em 1784. Então, a partir daí, né, a indústria, né, ela vem se transformando, né, aí produção em massa, linha de montagem, energia elétrica, aí depois indústria 3.0, automoção, computadores, eletrônica, e aqui indústria 4.0, sistema físico-cibernéticos, internet das coisas, redes e tudo. Então, aqui parece que vai começar a estabelecer muito sob demanda, mas assim, não se dá, a tecnologia ela não se dá de uma forma igual, né, aos lugares desenvolvidos, tudo. E pode ser que essa questão da indústria se concentre, né, em algum local e tudo, e talvez a gente se especialize. É difícil falar sobre isso aqui sem não pensar no contexto do Brasil, né, do Brasil. Será se o Brasil está indo numa contramão assim de desindustrialização? Aí é difícil às vezes falar em indústria 4.0 ao passo que a gente vem dentro de uma crescente de desindustrialização, né? Há muito tempo e as indústrias se concentrando em determinados países, né? Como a China, por exemplo, concentrando a maior parte das indústrias. E também assim, um outro reflexo disso, quando a indústria também chega nesse ponto, muda, né? Às vezes você, quando estava aqui, ó, muita gente trabalhando, grandes indústrias, grandes empresas, muita gente trabalhando em todas as frentes. Aqui você percebe que já começa uma mudança, né? Assim, a máquina substituindo o homem em vários aspectos, né? Em vários aspectos mesmo. A inteligência artificial substituindo as pessoas também em vários aspectos dentro das organizações. Então assim, isso causa um impacto também bem significativo na vida das pessoas de uma maneira, né, a indústria, de uma maneira também impacta negativamente, né, com a questão, porque as pessoas elas não conseguem se readequar a essa realidade, né? Vamos dizer que você trabalha aqui, aí de repente muda, você não consegue deixar de fazer e reaprender a fazer outras coisas, porque aqui é mais importante dentro de uma indústria 4.0 que você saiba, por exemplo, linguagem da programação, né? Que você saiba mexer com sistemas computacionais, que você domine algumas coisas nesse sentido. E aí nós temos também uma população, a gente trabalha com computadores, utiliza, mas de uma forma também um pouco leiga, em si, de não entender linguagem da programação, de não entender. A gente se utiliza dos processos de automoção, né? Se utiliza de muita coisa, mas de uma maneira, vamos dizer assim, bem leiga nesse assunto. Então, é importante o papel também de vocês, que são os futuros docentes dessa área, né? Curso de licenciatura em ciência da computação, preparar, né, assim, essa garotada para esse. E é uma atualidade, né? Por mais que seja, vamos dizer assim, a tecnologia ela não se dá de uma forma democrática, também o acesso à tecnologia, essas coisas, então também é papel de vocês também, entendendo que, por exemplo, a indústria 4.0 é uma realidade, mas talvez não para a nossa realidade ainda de uma maneira generalizada, mas talvez alguns sistemas já funcionem assim e tal, mas buscar compreender essa nova realidade que se aproxima e é dinâmica e é rápida hoje. Às vezes eu me banano aqui com, com coisa que ele não quer rodar. Mas é isso. Com relação
a essa questão, a essas mudanças, né? A mudança impacta também a educação, assim, de uma maneira geral, quando a gente tem poucas indústrias também, mesmo que elas estejam nesse formato, as pessoas parece que também não têm uma grande preocupação em ter uma boa formação, porque fala, vou trabalhar onde, né? O que eu vou fazer? Para fazer talvez determinado serviço, eu não preciso de grande conhecimento. Então, é importante, às vezes, entender que talvez essa questão também da falta de indústria gere também uma falta de incentivo das pessoas procurarem uma melhor qualificação para poder ter um melhor trabalho. Às vezes você não vê essa perspectiva. Então, às vezes a pessoa também não quer se qualificar para virar um Uber, né? Ou procurar um emprego. Então, e ao mesmo tempo também, se não tivermos ou não temos indústria, talvez a nossa educação também seja também muito falha, né? Então parece que uma coisa pode puxar a outra, porque aí não consegue desenvolver também o conhecimento. Então é uma coisa a se pensar. Temos um certo desenvolvimento associado para a nossa realidade, né, o agro, né, o agronegócio, algumas atividades, mas será se o agro consegue absorver toda a gama, né, de mão de obra que o país está disponível? Então também é uma coisa a se pensar nesse sentido. Não tem uma relação, mas acaba impactando na questão escola, né? E até a perspectiva com relação à tecnologia, né? Então talvez, ao invés de termos, né, uma indústria 4.0, vamos ter uma agricultura 4.0. Então, né? Porque é uma outra situação. Então, isso a gente tem que situar nessa questão. Então, vamos ter uma agricultura 4.0. Quais são as organizações mesmo? Temos organizações de serviço, muitas organizações de serviço, né? Então, serviço, setor de serviço. Então, é pensar nessa situação que está o Brasil também e nos posicionarmos melhor frente a isso, né? O que tipo de indústria realmente podemos desenvolver dentro da nossa realidade, né? Que possamos competir, né, de forma igualitária. Nesse sentido também é válido também. A TI está totalmente atrelada às operações das organizações. Power et al. Então, ITLC, eu nem sei, mas eu acho que isso aqui deve ser algum chip, né? Vocês que são mais da área, eu já vou lembrando, eu sou administrador, né? Minha formação é administrador. Essa parte da TI em si, tal, eu estou trazendo uma perspectiva da administração frente à TI, né? E aí, ao mesmo tempo, tentando fazer esses links, né, da TI junto a uma perspectiva do docente, porque estamos desenvolvendo esse trabalho voltado para os docentes que trabalham, que vão trabalhar, né, no futuro, desculpa, eu estou gripado, vão trabalhar no futuro questão, né, com seus alunos e, assim, tecnológica, né, assim, para nós que somos brasileiros, a gente acaba mais absorvendo, recebendo, né, e é tipo, é estranho falar isso, e é uma honestidade, às vezes a gente tem que aprender uma coisa que às vezes é nova para poder transmitir para vocês. E aí, assim, de TI mesmo, assim, como fazer TI, essa coisa, essa prática de TI, aí tem que desenvolver de outra forma, né? Como, mas essa governança, esperar, o que a gente espera do TI é o objetivo que a gente desenvolver aqui. Como a gente pode também não ser enrolado também, né? E também da gente conseguir dimensionar um pouco o que a gente pode ter de TI de fato, né? Através dos prestadores de serviço de TI. E
assim, é um luxo. Por exemplo, eu trabalho no IFTO de Colinas e para mim é um luxo, porque lá tem uma equipe de TI e eu aprendo muito com eles. E aí, assim, e eles podem, às vezes, nos dar esse suporte mais, né, de mostrar como funciona, como que é o cotidiano de quem trabalha, né, em TI. E eles são meu suporte nessa questão, né, de entender melhor algumas questões de TI. Mas a TI em si, quando você trabalha mesmo dentro da empresa lá e é vinculado à empresa, e também tem a TI quando você é terceirizado, e às vezes é um híbrido dos dois, né? Esses profissionais da TI, por exemplo, igual a gente tem a TI, né, do campus, são profissionais do próprio campus, né, do campus Colinas e outros campos, são vários profissionais de TI. Então, se entendeu a importância desses profissionais e eles acabam facilitando muito os trabalhos desenvolvidos e tudo, né? Por isso, dentro do campus. Aqui está um esquemazinho, mais ou menos, dentro de uma empresa, né? Então, em inglês, mas resume bem o que uma TI faz, né? Dentro desse processo, dentro de uma organização. E de CLC, né? Vamos dizer que aqui é o controle da TI, ou o suporte, né? O suporte computacional que existe, né? Toda uma estrutura de rede, computadores. No nosso caso, nós temos uma sala que tem que ficar refrigerada 24 horas, né? Para suportar o servidor que comporta todas as informações que vão para lá e rodam que dos outros setores. Então, é uma rede entrelaçada, né, de computadores que teve um custo financeiro para ser implantado, né, e teve um dimensionamento, que é um dos primeiros trabalhos, se não tem nada de TI, um dos primeiros trabalhos é dimensionar isso. Mas depois de dimensionado e adquirido e controlado, né, vê que aqui, ó, nesse caso aqui, ó, controle de energia pode ser desenvolvido pela TI, né? Ter um controle que tanto, gastou já tanto de energia. E talvez não, para todo mundo é interessante, né? Com cada vez o aumento, né, de energia, e aí, né, das organizações, e também hoje tem os sistemas de energia solar, gestão de mantenimentos, né? Gestão de manter. Ele fala aqui tá em outro idioma, né? Gestão de mantenimentos é tipo de manutenção, de serviço, a gestão da manutenção das coisas, né? No nosso caso, a gente terceirizou essa parte, né, dentro do Instituto. É uma outra empresa que faz a manutenção, né, dentro da estrutura, manutenção de ar-condicionado, manutenção, às vezes, de luz, de uma, vamos dizer, de uma instalação elétrica, às vezes de uma pequena reformazinha na parede, quebrou uma pequena pintura ali e tal. Então, tem essa questão. O controle de presença é feito, né, por nós professores, com vocês através dos diários, com os alunos, dos servidores através do ponto eletrônico, em toda a organização. Isso é muito também, várias formas. Aqui já colocou outra situação, né, realidade aumentada. Nós não utilizamos ainda esse tipo de ferramenta, mas seria muito interessante. Dependendo da empresa ou da organização, até mesmo da escola, é interessante, em termos de aprendizagem, utilizar a realidade aumentada para aprendizagem, né? E para outras coisas também. A logística da empresa, né? A almacém logística, porque você recebe produtos, envia produtos, né? No nosso caso, são mais malotes, às vezes, para algum lugar determinado e tudo, as serviços de correio. Tem empresas que precisam, né, de ter estoque, de ter isso, de ter um fluxo maior de mercadorias, de produtos e tudo, de insumos também. Talvez isso é mais ter frota, mas nós temos também uma certa logística pela questão de sermos uma escola fazenda, né? Aí requer que aí mistura um pouco com a gestão de mantimentos, mas é onde tem tratores, é onde tem ônibus e tudo, esses controle dessas logística também, desses materiais aí.
desses implementos, né, que são necessários a manter a escola fazenda, né, em termos de gradear a área, preparar a área, às vezes transportar alunos de um local para outro. Então, ferramentas, lei e melhorar contínua. Então, aqui é uma equipe que procura desenvolver ferramentas de melhoria contínua do próprio sistema aqui como um todo, né? Então, aqui ele evidenciou um pouco a própria TI, né, que está vinculada a isso, mas que pode ser uma equipe multidisciplinar, né, a estar desenvolvendo ferramentas de melhoria contínua, envolver vários profissionais, que aí abarca todo ele. A integração do sistema, é onde tudo aqui se interliga, né, reportes e análise de dados, também é importante ter um centro de dados, onde você recebe dados e transforma esses dados em informação, muito importante, e controle de produção, de qualidade, né, dos produtos e serviços, qualidade total. E ainda falta também pensar aqui, também tem a questão do contato, né, da empresa, que desse contato da empresa com o pessoal de fora, né? Parece que está muito ligada a esse fonezinho aqui, né? Um 0800, né? Então, também existe muito hoje esse tipo de atendimento que às vezes é realizado também por inteligência artificial, né? A gente vai, às vezes, fazer uma reclamação, devolver um produto, um serviço, e acaba sendo atendido por inteligências artificiais, que fazem esse primeiro trato, né? E cria, tem já um, vamos dizer, um esquema, né? Onde você responde isso, aí já cai ali, cai tanto, até resolver o seu problema. Então, eu não sei como que chama, talvez o Fernando saberia dizer bem, né? Como chama o professor Fernando, como chama esse tipo de questionário, ou esse tipo de IA, né? Que trabalha dentro dessa perspectiva. E aí já é uma coisa mais voltada para vocês. Mas o que é interessante dentro dessa perspectiva, né, pensando nessa questão da administração e da governança, é vocês compreenderem, né, como docentes, né, essa importância da TI dentro da organização, que ela pode integrar todas as atividades da empresa, né, e fazer essa informação chegar, né, de uma forma que a gente possa analisar rapidamente, né, transformar esses dados, né, que são produzidos aqui em informações, vamos dizer assim, de fácil compreensão, de fácil leitura, de fácil visualização e de fácil tomada de decisão em face dessas informações. Então é isso. Eu acho não, tenho certeza que já está bom, né, esse vídeo, deu um tempo considerável. É porque eu estou tendo problemas com boa parte dos vídeos. Então, assim, vamos terminar esse, aí eu continuo o próximo, já na sequência, né, com esse próximo slide aqui, mas ressaltando, né, sempre que a nossa perspectiva é dentro da perspectiva de gestão, mas dentro da perspectiva mais de governança, né, da TI, e voltado para um curso para professores, né, para compreender um pouco esse papel da governança em TI. Mas a gente também vai entender um pouco da gestão de TI através do IT mais para frente. Então, é isso. Por hoje é só. E daqui a pouco a gente vai continuar com esse mesmo material aí na nossa aula. Então, até mais, pessoal. Eu